Isso, tem que lembrar aí. André, pedi para você para lembrar de abrir o microfone, está fechado ainda aí, tá? Para retomar um pouquinho do começo. Valeu. Desculpe, voltando. Então, é uma alegria enorme, a gente está dando início hoje ao primeiro ciclo de conversas cineclubistas, é uma iniciativa da Rede Cineclubes do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Nós somos uma rede que começou a se formar o ano passado, por conta da pandemia. Nós tivemos o apoio aí, nesses primeiros encontros, da Pró-Reitoria de Extensão e da DIPROEX. Queremos agradecer à professora Ana Luísa Lima, ao professor Júlio Page e à Natália Quintanilha, que nos ajudaram nesses primeiros encontros, nas primeiras conversas. E hoje a gente traz para vocês o nosso primeiro ciclo temático de conversas, e é uma iniciativa que a gente está muito feliz de poder trazer a público e conversar com vocês. Queria agradecer também a Maria de Andrade, que nos cedeu permissão para exibir o filme Couro de Gato nessa sessão. Então, é uma alegria enorme também poder estar fazendo a exibição de um filme assim tão importante na história do cineclubismo, com autorização, né? Isso é muito importante para a gente. Queria dizer que essa iniciativa é um esforço coletivo, então estamos todos aqui juntos também, muita gente aqui no backstage, né, dando suporte para essa sessão. Queria agradecer muito ao professor Marcelo Saião e à COEX do campus Paracambi, que nos permitiu ter acesso aqui a essa assinatura do StreamYard, para que a gente pudesse customizar a nossa sessão, e dizer que essa iniciativa também é parte de uma série de esforços que estão sendo feitos hoje no Instituto Federal do Rio de Janeiro, da gente consolidar uma política de cultura para a nossa instituição, né, que abranja esses 15 campos, né, e mais a reitoria. Então, é isso. Agora eu passo a palavra aí para o Alexandre, o curador dessa primeira sessão, e vai falar um pouco para vocês aí do perfil, né, da sessão, da ideia do encontro. Muito obrigada. Tchau. Obrigado, Andréia. Boa tarde, sejam bem-vindos todos e todas. Um prazer enorme a gente estar aqui nessa primeira ação pública, né, dessa rede de cineclubes. Eu vou fazer questão aqui de falar quais são esses cineclubes que compõem a rede, né? O Cineclube Anquito, do IFRJ Nilópolis, o Cineclube Velho Brejo, do campus Belfor Roxo, Cineclube Quilombo dos Puris, de Resende, Cineclube Manuel Congo, de Paulo de Fronten, IF Cine Volta Redonda, do campus Volta Redonda, IF Cineclube, do campus Rio de Janeiro, Cine Humanidades, e IFRJ em Ação, do campus Niterói, Cine Direitos Humanos, do campus Pinheiral, Luz Câmara e IFRJ em Ação, do campus Paracambi. Então, nessa combinação que a Andréia já adiantou, né, nós, como todos os outros cineclubistas, talvez, no primeiro momento, bastante perplexos, aí, sem saber muito como reagir a essa questão dessa proibição presencial que é fundamental no campo do nosso trabalho artístico, cultural, né, essa presença, essa convivência. E aí a gente ficou pensando um pouco em mapear, em ajudar a gente se encontrar para tentar entender, tentar propor soluções, escutar um ou outro, e a gente vem conversando desde o ano passado, e a gente ficou muito na dúvida durante um tempo se a nossa função era mais uma questão interna, de qualificação dos próprios cineclubes, ou também uma função externa para público. Então a gente resolveu fazer um primeiro ciclo que eu propus para o grupo, e o grupo abraçou de maneira muito bacana, fazer um encontro que fosse, de alguma maneira, as duas coisas, né? Fosse ciclos que servissem para a gente como formação e, ao mesmo tempo, um ciclo que pudesse ser já uma programação pública, aberto, né? Mostrando um pouco a nossa cara, a cara da rede, carinhosamente a gente chama de Cines, né? A rede de cineclubes do IFRJ. E aí, nesse primeiro ciclo, eu propus a gente trabalhar em formato de ciclos de 3 encontros, para que a gente pudesse ter conversas, né? E a partir dessas conversas a gente pensasse sempre em abrir com um curta. Então, os debates, aqui ao contrário do que normalmente acontece no cineclubismo, não é exibir um filme para fazer o debate sobre o filme, né? A gente aqui está marcando a conversa e está trazendo sempre a exibição
de algum curta-metragem para ajudar um pouco a contextualizar, para ilustrar alguma coisa, né, para estar engrandecendo e para fazer a função, de fato, de um cineclube que tem que envolver, claramente, a exibição de filmes. Então, nesse primeiro ciclo, a gente pensou em falar um pouco sobre o cineclubismo no Rio de Janeiro. A gente não tem a menor pretensão de contar toda a história do cineclubismo, de abarcar todas as questões, né? Mas a gente, de alguma maneira, está aqui nesse momento pensando num desenho que traz para vocês, que é abrir com uma conversa mais sobre o cineclubismo no Rio de Janeiro, a história desse cineclubismo, que esse primeiro encontro vai falar, e a gente vai ter outros 2 encontros posteriormente, né, a cada semana, né, então essa sexta, nas próximas 2 sextas-feiras, no mesmo horário, nós vamos ter outros 2 encontros, num a gente vai debater o trabalho de 2 cineclubistas e 2 cineclubes que têm uma pegada bastante forte na questão da militância, pela questão racial, de gênero, né? O Cineclube Atlântico Negro, o Cine Taquara, com a Glazer e o Clementino Júnior. A gente, na última semana, vai ter a presença também de uma pegada mais, um recorte mais territorial, né, com o cineclubismo na Baixada Fluminense, e a gente vai estar aí com a Pâmela e com o Heraldo HB, a Pâmela do Cineclube Chuchu com X e o Heraldo HB do Mate com Angu. Então, a gente faz um primeiro ciclo, que é uma maneira da gente abrir essa conversa, né, para conversar com outros cineclubes, com pessoas que têm interesse, com professores, pesquisadores e o público em geral interessado nessas conversas, tá? Então, essas conversas vão ter sempre um filme abrindo, um curta-metragem, vai ter uma dupla de convidados batendo um papo com a gente sobre um determinado tema, e a gente vai abrir em um momento para fazer um debate um pouco sobre o filme, se as pessoas quiserem, mas também sobre a fala que as pessoas vão aqui trazer, né? Então, nesse primeiro momento, eu queria falar um pouquinho, né, do filme que a gente trouxe hoje. A gente vai passar O Couro de Gato, como a Andréa já falou, que foi gentilmente cedido pela família, através da Maria Andrade, e é um filme que lançado originalmente em 1960, que depois foi integrado ao 5 Vezes Favela, em 62, que contava aí com 5 episódios, né? E um deles acabou sendo O Couro de Gato, e ele pega esse contexto, né, numa favela do Rio de Janeiro, essa questão de meninos ali que estão indo atrás de gatos e tal, enfim, para pensar nessa coisa da sobrevivência, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes para quem não viu o filme, para não estragar aqui, mas, enfim, é isso. A gente vai colocar o filme aí para vocês assistirem, e na sequência a gente vai ter 2 convidados especialíssimos, que eu vou falar agora inicialmente só quem são, mas depois eu vou apresentá-los com um pouco mais de cuidado, né? A gente vai ter o orgulho enorme de receber aqui a Marialva Monteiro, né, que é uma pessoa que tem uma trajetória linda, né, no movimento cineclubista, enfim, na relação entre cinema e educação, fundadora aí do Cineduc, né? E vai ter o Volney Viana Malafaia, meu amigo de longa data, cineclubista também, que foi presidente da Federação de Cineclubes, foi um dos criadores aí do Cineclube Jean Renoir, na Aliança Francesa do Méry. Então, são pessoas que vão vir aí para a gente falar um pouco sobre essa história do cineclubismo no Rio de Janeiro, nos seus diferentes momentos. Então, agora a gente parte para a exibição do curta-metragem, do Couro de Gato, e em seguida a gente volta para conversar com a Marialva e com o Volney, tá bom? Obrigado. Então, estamos aí. Trabalho belíssimo de restauração desse filme, né? Que bom que isso foi possível, recuperar uma pérola dessa, uma preciosidade, que é um filme que eu não vou, obviamente, me deter a falar sobre ele, que temos 2 pessoas com muito mais qualificação que eu, embora não seja a temática discutir o filme, não dá para não comentar sobre a beleza da fotografia, né? Os enquadramentos maravilhosos, a força, né? E ao mesmo tempo que isso convive com toda a força do não dito, né? Do que está nas entrelinhas ali colocado. É um filme, de fato, clássico do cinema brasileiro, de um momento específico, de uma obra de um autor genial, como Joaquim Pedro de Andrade. Então, retomando aqui como nossa dinâmica foi combinada, eu vou chamar agora para conversar uma figura muito querida, que é o Volney Viana Malafaia, convidá-lo aqui para entrar com a gente na conversa. O Volney, ele é ex-presidente da Federação de Cineclubes do Rio de Janeiro, na gestão 1984-85, e depois novamente 86-87.
Ele é fundador do Cineclube Jean Renoir, da Aliança Francesa no MEA, época que nós nos conhecemos, por volta ali de 88, 89. A minha entrada no cineclubismo se deve a essa pessoa que está aqui agora. Ele é historiador, é grande mestre, professor de muita gente bacana, e professor atualmente do Colégio Pedro II, onde ele não se considera necessariamente hoje um cineclubista, embora a gente tenha ele na memória afetiva da história do cineclubismo no Rio de Janeiro, mas desenvolvendo trabalhos muito bacanas sobre o uso, né, do audiovisual em sala de aula, com as aulas de história e tudo que você pode significar a partir disso. Então, vou passar a palavra para o meu querido amigo, nós combinamos a dinâmica aqui de 20 minutos para cada um. Volney, fica à vontade. A gente pediu, né, para ele fazer um pouco uma periodização, né, contar um pouco desses diferentes momentos da história do cineclubismo no Rio de Janeiro. Aí, em seguida, após a fala do Volney, a gente vai convidar também a palavra para a Maria Alva, e aí, posteriormente, a gente abre o debate. Quem quiser, já pode ir mandando perguntas, tá? Pelo chat, e que essas perguntas vão ser lidas aqui, vão ser, obviamente, talvez não dê para a gente ler todas, mas pode mandar para a gente as perguntas desde já pelo chat, que a gente vai já fazendo uma pré-seleção e faz as perguntas mais ao final da fala deles, tá bom? Volney, a palavra com você, meu querido. Muito obrigado por ter aceito o convite. Bem, eu agradeço, né, o convite. É um prazer imenso estar aqui presente, nós na companhia sua e da Maria Alva, uma pessoa muito querida, né? Quando comecei o cineclubismo, eu frequentava a sala da Federação de Cineclubes, que era a sala do Cineduc, né? O Cineduc cedia um espaçozinho para a federação lá. Lá funcionava também a Dinafilmes, a distribuidora de filmes do movimento cineclubista, que era administrada aqui no Rio de Janeiro pela Fátima Taranto. E durante um bom tempo a Fátima ficou sendo Federação e Dinafilmes, né? E fazendo um trabalho hercúleo, um trabalho maravilhoso que ela fez, que ela segurou a barra do movimento cineclubista no Rio durante uns 2 anos praticamente sozinha, né? Mas eu fui cineclubista a partir de 78, na realidade. Eu era estudante do Pedro II ainda. E nós tentamos em 78 2 coisas que não eram permitidas. Uma foi tentar organizar um Grêmio no Pedro II, mas ainda vivíamos na ditadura e não pudemos, nem as reuniões nós podíamos fazer dentro do colégio, né? A outra foi organizar um cineclube. Queríamos fazer o cineclube, e o cineclube seria lançado numa semana de arte, de atividades artísticas que nós faríamos com os estudantes, com apoio de alguns professores, né? Mas tudo isso foi vetado também. Entretanto, uma professora do Pedro II, que trabalhava na direção de ensino, ela nos indicou um mini curso que funcionava na Embrafilme, na Praça da República, no prédio que fica a Rádio MEC, né? E nós fomos para lá e fizemos esse mini curso. Esse mini curso foi administrado pelo Jean Magno Pellegrin, falecido há 9 anos atrás, né? Era diplomata de carreira e cineclubista e pesquisador do cinema brasileiro. E nós vimos alguns filmes, né? Entre eles o Canto da Saudade, do Humberto Mauro, né? Vimos também o Coro de Gato, que eles tinham uma cópia do Coro de Gato, separada, do 5 Vezes Favela. E éramos vários alunos do Pedro II, mais de 20 alunos do Pedro II, ali naquela sala de exibição da Embrafilme na Praça da República. Saímos de lá super animados, tentando montar o cineclube no Pedro II, mas não foi permitido. Bem, eu passei para a UERJ Direito, né? Na UERJ havia um cineclube na Faculdade de Direito, mas que era um funcionamento muito itinerante, mas eu também comecei a fazer francês na Aliança Francesa do MEA, e um cineclube que existia lá, o Marco Zero, foi criado em 74, ele acabou em 78, no final do ano. E havia um grupo de estudantes, né, da Aliança Francesa que queriam queria retomar o cineclubismo na Aliança Francesa, né? O Humberto Torres, o Ricardo Soares, André João, Oscar, né? Esses estudantes estavam nos últimos períodos do francês, eu estava começando. Então, houve uma festa junina na Aliança Francesa, que esse grupo organizou, com outros colegas e amigos deles também, alunos de lá. Eu fui na festa junina, mas não entrei no grupo do cineclube originalmente. Eu não sou fundador do Jean Renoir, né? Essa é uma questão, né? Então, o cineclube recolheu alguns fundos e aí começou o trabalho do cineclube.
né? Eu entrei no Cineclube na segunda sessão do Cineclube, o filme Dois Perdidos, Uma Noite Suja, né? Do Brad Shediac. E nessa segunda sessão que eu comecei a participar mesmo do Cineclube, e a partir daí não saí mais, né? Assumi a parte administrativa do Cineclube, a parte contábil, a parte de lançamento, de registro dos filmes que era público, né? Então eu fiquei na parte mais de organização do arquivo, né? Com críticas de filmes que eu recolhia dos jornais. E assim começou o meu trabalho com o cineclubismo, né? Esse era um momento muito rico do cineclubismo no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo. O Cineclube, na jornada em 80, se não me engano foi em Brasília, a Jornada Nacional, que eu não fui, quem foi o Ricardo Soares, representando o nosso Cineclube. Nessa Jornada Nacional do Cineclube tinha cerca de 500 cineclubes inscritos no Conselho Nacional de Cineclubes, né? Foi o auge, foi o grande auge. Nunca mais voltamos a ter esse número. E era explicado, era um momento de abertura política no país e uma reconstrução da sociedade civil e do movimento cineclubista, particularmente desde 74, quando houve um encontro em Curitiba, nacional, onde foi lançada a Carta de Curitiba, e daí veio a reestruturação do Conselho Nacional de Cineclubes e das federações. Algumas federações foram reestruturadas, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Bahia, né? Minas Gerais e depois Paraná também, foram reestruturadas nesse período. Tá? 78. 78, a Federação de Cineclubes do Estado do Rio de Janeiro foi refundada na Cinemateca do MAN, né? Inclusive, eu aprendi a frequentar a Cinemateca do MAN graças a esse curso que fizemos lá com o Jean Magno Pellegrini. Então, havia essa rearticulação, só que naquele momento eu dava muito mais atenção na minha militância política. O Cineclube, para mim, era uma atividade importantíssima, né? Mas a minha militância política era muito mais ligada à Associação de Moradores, né? E nós fundamos a Associação de Moradores do MEI em 81, ela completaria 40 anos agora, né? Abril de 81, que ela foi fundada, e dali nós começamos a agilizar o movimento até criarmos a Zonal Norte. As primeiras assembleias da Zonal Norte da FAMERJ, a Federação de Associações de Moradores do Estado do Rio de Janeiro, elas se realizaram no Cineclube Jean Renoir, na Aliança Francesa do Meia. Bem, Jean Renoir foi fundado, então, em julho de 79, e o nome foi escolhido porque foi o mês que morreu o cineasta Jean Renoir, francês, e ele tem uma história muito bonita, não só por ser um grande cineasta, né? Filho do Auguste Renoir, do pintor impressionista, mas também por ter militado na Frente Popular nos anos 30 e produziu 2 filmes dentro de um estilo que é considerado assim uma antecedente do neorrealismo, né? Então, o Jean Renoir tinha uma grande importância para os cinéfilos, para os amantes de cinema, e como estava num espaço francês, nós achamos conveniente escolher um cineasta francês. Jean Renoir tinha acabado de falecer, e aí foi o nome dado ao Cineclube, né? O Cineclube Jean Renoir existiu de julho de 79 até dezembro de 92, quando a Aliança Francesa entregou as casas em que ela existia, né? Funcionava no Meia, na esquina da Rua Jacinto com a Rua Emengarda. Essas 2 casas ficavam num plano superior, feito um morrete, né? E havia 75 árvores nesse terreno. A sala do Cineclube era separada, ficava aos fundos. E era um dos poucos cineclubes em 16 milímetros em que a sala de projeção era separada da sala da plateia. Então, não se ouvia o barulho do projetor, né? Nós trabalhamos durante muito tempo com um projetor francês, Debris, marca Debris, né? E esse projetor era muito bom, excelente. Então, a sala comportava 80 pessoas sentadas com relativo conforto. Quando nós queríamos apertar mais o pessoal, botávamos 110 lá dentro. Aí já era quase um comício, né? Mas, então, esse momento que eu comecei a militar no cineclubismo, a minha atenção era muito mais voltada para a faculdade de Direito, né, meus estudos, a minha militância política, e também na Associação de Moradores, e dali depois para a FAMERJ também. Eu só fui assumir mesmo o Cineclube quando ele correu o risco de acabar, em 83.
Isso foi o momento crítico da associação do cineclubismo no Rio de Janeiro. A direção da Federação de Cineclubes, eleita em 82, desapareceu. Então, por isso que eu falei que a Fátima Taranto, que era representante da Dinafilmes, a Dinafilmes era distribuidora de filmes nacional, ela era representante no Rio de Janeiro, a Dinafilmes sede era em São Paulo, na Rua do Triunfo, né, em São Paulo, na Boca do Lixo, né, onde ficava a sede do Conselho Nacional de Cineclubes, né, e a Fátima que representava isso no Rio de Janeiro, o Conselho e a Dinafilmes. Então, a Fátima que segurou a barra da federação durante uns 2 anos, ali trabalhando pela Dinafilmes, junto com o Beto Caetano e com o Marco Cândido, que eram suplentes da direção e tiveram que assumir uma federação que não existia, né? A federação, em 83, ela não teve praticamente assembleia, né? Então, o movimento estava correndo o risco de a federação não existir mais, né? Ficar assim, uma mera entreposto da Dinafilmes. Então, em 83, houve a jornada de cineclubes em Petrópolis, em que a bancada do Rio foi muito pequena, mesmo sendo em Petrópolis, a jornada de cineclubes, mas os poucos que foram nessa jornada do Rio de Janeiro, né, resolver, como o presidente do cineclube era o Nelson Krumels, né, depois criou a Estação Botafogo, junto com outros colegas também nossos, amigos nossos, o Nelson incentivou, olha, vamos botar a federação para funcionar outra vez e tudo. Então nós começamos a retomar, no final de 83, que foi uma assembleia, e durante o ano de 84, tiramos para 84 uma comissão provisória, era eu, o Marcelo que também criou a Estação Botafogo, com o irmão dele, o Davi, Anabela Paiva, né, que é jornalista e publicações e tudo, hoje em dia, bem sucedida no seu ramo, né? E nós que retomamos esse movimento através dos nossos cineclubes, que era o Cineclube da Comunicação da UERJ, o Jean Renoir, o Cineclube da Anabela era o Fama, em Jacarepaguá, né? Então retomamos o movimento e reconstruímos a federação a partir de 84, né? Eu era o coordenador geral desse grupo, uma espécie de presidente, e fui eleito depois para a presidência da federação. Fiquei na federação até 88, quando passei a direção. Houve outra direção que foi eleita, né? Essa direção também se extinguiu. Em 90 fizemos uma eleição e eu reassumi, mas era para acabar com a federação, porque a federação já estava completamente esvaziada por causa do Collor, que acabou com a Embrafilme. Bem, esse momento foi um momento, a partir de 84, o movimento se rearticulou de uma velocidade incrível, mas o máximo que chegamos cineclubes filiados na federação, em 86, eram 40 cineclubes, né? Desses, 20 e poucos frequentavam a federação assiduamente, e era muito bom. Bem, nós tínhamos, então, além dos filmes da Embrafilme e da Dinafilmes, nós tínhamos filmes em São Paulo. Havia uma distribuidora particular, Polifilmes, que ela alugava filmes soviéticos e filmes americanos da Fox, e era um catálogo bem grande que ela tinha, filmes muitos até em situação precária também, né? Mas a gente alugava, que eram filmes muito bons. A Embrafilme tinha um catálogo imenso, inclusive de curtas e médias metragens, que a gente gostava muito de passar, né? Alguns filmes do cinema novo também, né? Além disso, também nós tínhamos aqui o Instituto Goethe, que tinha uma cinemateca maravilhosa, em filmes em 16mm, né? Cinema alemão, do expressionismo alemão até os anos 80, né? O mesmo a Maison de France, uma cinemateca maravilhosa também, dos anos 20 até os anos 80, né? Então, então nós conseguimos esses filmes de graça, gratuitamente. Foi até uma briga que nós tivemos na época, que nós defendíamos que houvesse um subsídio ao filme brasileiro. Que ela ligava, não, o filme brasileiro tem que se pagar, não sei o que, mas sim. Mas há um financiamento da Embrafilme. Nesse financiamento, poderia colocar as cotas para 16mm. Aí começaram a discutir isso nós não conseguimos avançar, não tínhamos muito apoio nesse sentido, né? E acabou que, quando o Collor acabou com a Embrafilme, ele destruiu praticamente o movimento cineclubista naquele momento, né? Mas, a partir de 84, o crescimento do cineclubismo foi visível, não só no Rio, mas em todo o país, né? Era a redemocratização, e veio a eleição do Tancredo depois. O Jean Renoir, ele teve uma participação intensa na campanha das diretas já, né? Porque nós tínhamos um comitê do Grande Meia, que se reunia na região administrativa no Engenho Novo,
mas aí, na época, a prefeitura resolveu cancelar, né, porque havia ameaças várias daquela época, né, de bomba, de ataques, de agressões aos comitês. Então, a prefeitura resolveu proibir que o comitê se reunisse lá. Então, nós passamos a fazer as reuniões na Aliança Francesa do Meia, né, sem conhecimento da direção, é claro, e nós fazíamos uma divulgação muito dirigida. Só o pessoal do comitê podia ficar lá. Quando eram reuniões amplas, fazíamos no Jardim do Meia, né, que era público. Então era uma coisa, mas reunião do comitê, para poder organizar o movimento das diretas já, as atividades e tudo, elas aconteciam dentro da Aliança à noite, dia de semana à noite, eu ia para lá, fazia uma atividade com o Cineclube, a gente abria e o pessoal participava da reunião, eram cerca de 20 pessoas mais ou menos, mas organizamos até um comício no Meia, né, no Jardim do Meia, né, esse comício não reuniu 100 pessoas, a maior atividade das diretas já na região do Grande Meia foi no Jean Renoir. Eu falei isso, inclusive, com o Silvio Tender, que eu participei, né, de um debate com eles sobre o filme do Tancredo, e eu coloquei isso, né, agradecendo, inclusive, ao Silvio, porque na época, o Django foi o filme lançado pelo Silvio Tender na época da campanha das diretas já, e ele impulsionou o movimento das diretas já, né? Os cinemas viviam abarrotados de gente para ver Django. A música, inclusive, do Milton Nascimento, né, Coração de Estudante, ela era o hino das diretas já, né? Então, nós fizemos uma sessão no Jean Renoir, em abril, uma semana antes do comício da Candelária, nós fizemos a sessão no Jean Renoir com o filme Os Anos JK, né, e do Silvio Tendre. E o diretor da Aliança Francesa divulgou no Globo Meia, mas acabou posando para uma foto usando uma camisa das diretas já. A direção da Maison veio e proibiu a sessão. Eu passei 3 dias negociando com a direção da Maison que nós faríamos a sessão, acabaram aceitando isso, e no debate não poderíamos falar sobre a campanha das diretas já. O que era praticamente impossível, mas nós conseguimos, conversando com os debatedores, eles fizeram um debate falando sobre Juscelino, democracia, eleições, presidentes, mas não se falava na campanha da diretas já, né? No final do debate, um estudante que tinha chegado no final com um grupo menor, havia mais de 300 pessoas na Aliança Francesa, o debate foi no pátio do lado de fora, muita gente em pé, porque nós fizemos, lugar para sentar só tinha 150, né, 160, e havia mais de 300 pessoas na Aliança Francesa. Fizemos um palco, que havia uns palcos na Aliança Francesa Moldávia, a gente botou o pessoal em cima do palco, né? Então, um grupo de estudantes chegou no final, um rapaz se revoltou, porque ele estava ali já uns 20 minutos, e ninguém falava nas diretas já, e era o filme, não sei o quê. Aí ele levantou a questão, aí o troço foi abaixo. O diretor tentou censurar, mas não deu, né? Mas mesmo assim passou a sessão, terminamos tranquilamente, mas foi uma sessão que a gente fez com muito receio. Nós tivemos que montar até um esquema de segurança para ficar observando quem estava entrando, quem estava do lado de fora observando, né, para poder garantir que não fosse haver grandes problemas com a sessão, né? Bem, então esse ano, 84, o Jean Renoir também deu um salto para frente, foi o ano que nós articulamos cineclubes em outros lugares do Meia. Nós já tínhamos feito isso em 83, com o cineclube da Associação Moradores do Engenho Novo, funcionava no salão paroquial da igreja na Barão do Bom Retiro, depois também o Centrinho de Arte do Meia, que foi reaberto em 82, nós conseguimos montar um cineclube lá também com o Rossini, que morava ali perto, o Rossini é o Bernard Neto, né, que foi um grande companheiro de cineclube, depois foi trabalhar no Rio Cine Festival, né, junto com o Sérgio Pedrosa, também outro grande companheiro, né, que rearticularam o movimento junto comigo ali, o Gil Vicente, né, que depois vem a ser gerente do Estação Botafogo, e hoje trabalha na Ancine também, uma pessoa importantíssima para o Cineclube em 84, a Kátia Thomas, o Luiz Márcio, também pessoas, e o Luiz Eduardo, por último, Luiz Eduardo Pereira, que trabalha no Estação Botafogo hoje, já há muito tempo, trabalhou no Cineduc, uma época também, né? E também esse grupo que fez um movimento do Meia para o estado do Rio de Janeiro, né? Porque nós começamos a incentivar outros cineclubes a retomarem. E daí vem, inclusive, a questão do Cineclube 35mm, que o Estação Botafogo, nós tínhamos uma Cunaíma, que a federação participava dele, e em 85 foi criado o Estação Botafogo, né?
Alguns cineclubistas falavam que 35 era a saída do cineclubismo. Eu não colocava dessa maneira. Primeiro que nós tínhamos um acervo imenso de 16mm, que poderia ser usado durante uns 20 anos ainda, sem grandes problemas, né? E isso ficou claro depois, que quando o Collor acabou com a Embrafilme, o acervo da Maison, do Goethe e outros continuaram. Inclusive o Sesc tinha um acervo maravilhoso de curtas e médias metragens. Então nós colocamos sempre essa discussão. Não há antagonismo. Quem quiser fazer 35mm faz. É mais profissional. Sim, mas o 16 também pode ser, né? E estava começando o vídeo na época com o Matic, e nós estávamos de olho no vídeo, né? Tanto que houve produtores de cinema que se articularam para impedir que se formassem cineclubes usando o VHS, né? Quando ele saiu, nós não podíamos passar o VHS. Saiu a lei que o VHS só podia ser transmitido, o home, né? Então, tinha essa questão também. Mas foi um momento muito rico do movimento cineclubista, esse que vai de 83 até 90. A participação dos cineclubes na sociedade civil era imensa, né? Em vários... não só associações de moradores, sindicatos. Os sindicatos já vinham de 70 e poucos, né? Com a reativação, né? Agora, realmente foi assim, uma coisa muito rica. E era a questão técnica era fundamental, porque precisavam do filme 16mm. Na época havia um acervo muito grande. Esse acervo ele foi praticamente jogado fora depois com o advento do vídeo, né? Então nós tínhamos uma sobrevida com 16mm e poderíamos ter explorado muito mais isso, porque todas as escolas do Rio de Janeiro, por exemplo, municipais, tinham projetores 16mm. O trabalho poderia ter sido feito de uma forma muito mais ampla. O Sesc tinha espaços para isso. Usamos muito o Sesc, com muitos cursos de formação de cineclubistas. Havia um ótimo trabalho feito por vários lugares no Rio de Janeiro, né? Petrópolis, Niterói, Angra dos Reis, né? Então é isso. Essa é a questão principal, né, que eu queria só colocar uma finalização para apontar para a diferença em relação a hoje, que o movimento cineclubista hoje é muito rico. E é rico porque ele juntou a questão da produção com a distribuição. Eles produzem filmes. Eles são também cineastas e produtores. E eles veiculam seus filmes. Isso é uma coisa maravilhosa. É uma coisa que na nossa época era praticamente impossível. O custo da produção de 16mm era demais, né? Mas isso é uma coisa muito boa, muito forte hoje. E eu vejo também só mais uma observaçãozinha. Não só o crescimento de polos de cineclubistas em vários lugares, mas a participação feminina. Na minha época, a participação feminina era muito pequena, né? Tivemos a Moema Lemos, que foi diretora da Federação em 80, 81, tivemos a Tantíssima, né, com a Dina Filmes, e a Anabela Paiva, que foi vice-presidente da Federação de Cineclubes na minha gestão, né, e conselheira do Conselho Nacional de Cineclubes. Tirando isso, a participação era muito pequena. Então, hoje você vê a participação de cineastas, né, as mulheres assumindo, organizando espaço. É uma coisa muito, muito rica, muito boa. Eu me emociono com esse cineclubismo de hoje, né? Eu tenho saudades do meu tempo, mas... Na realidade, o cineclubismo hoje é muito rico e muito diverso, e isso é muito positivo. Tá? Bem, é isso que eu queria dizer. Né? Obrigado, Volney. Você faz um brilhante aí, relato um pouco dessa tua vivência, né? Que foram coisas não só que você tem esse papel como historiador, né? De resgatar, mas coisas que você vivenciou muito de perto. Eu acho que compartilhar isso aqui com a gente é super importante, né? Para pessoas aqui de várias gerações de movimentos cineclubistas, né, fazerem um pouco essa ponte entre a questão educacional, a questão da militância política, né, são temas aí que vão sempre atravessar essa conversa em relação ao cineclubismo. Eu vou passar, então, agora a apresentar aqui a Maria Alva Monteiro, nossa segunda convidada ilustríssima e muito querida, e depois da fala dela a gente já vai abrir um pouco para as perguntas, né? Então, Maria Alva Monteiro é graduada em Filosofia pela PUC do Rio, mestre em Filosofia da Educação pela FGV-RJ, foi fundadora do CineDuc, né, um projeto muito bacana que existe há mais de 50 anos, Cinema e Educação, né, essa ponte é a grande referência no Brasil e até para fora do Brasil sobre essa temática. Maria Alva atualmente batizou também, né, recentemente, uma biblioteca ligada ao cinema, que nosso querido parceiro, Cavi Borges, também montou nas Casas Casadas, deu ao
à biblioteca o nome da Marialva, porque foi a primeira pessoa que doou o acervo, né, doou uma série de livros para que essa biblioteca fosse viabilizada, e hoje ela é uma realidade, né? Para quem não conhece ainda, acompanha aí nas redes sociais do Cavi, e quando puder ir presencialmente nas Casas Casadas em Laranjeiras, a biblioteca está lá montada. Então, Marialva também, uma pessoa que vivenciou boa parte dessa trajetória, ela mostrou uma foto lindíssima, né, do início dos anos 60 aqui para a gente, um pouco antes da transmissão começar. E eu vou passar, então, diretamente a palavra para ela, para contar também, da mesma forma que eu vou, um pouco da vivência dela e da visão dela sobre esses diferentes momentos do movimento cineclubista no Rio de Janeiro. Marialva, muitíssimo obrigado por você ter aceito o convite, é um orgulho imenso você estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada, Alexandre. É uma emoção para mim, viu, participar aqui, porque tem muito a ver com a minha história, o meu início do cinema. O Cineduc começou junto com os cineclubes também, a nossa sede abrigava a Federação dos Cineclubes, então tem muito a ver. Eu queria só, antes de começar a falar de cineclube, falar um pouquinho, uma história interessante sobre o Coro de Gato, que é o filme que a gente acabou de assistir. Eu exibia muito esse filme nos colégios, né, nos lugares, levando ele em 16 milímetros. Havia uma filmoteca da Secretaria Estadual de Educação que tinha cópia do filme. Então, havia um projeto do Paulo Afonso Grisoli, ele era do Departamento de Cultura da Secretaria, em que a gente viajava em algumas cidades do estado do Rio, dando aulas. Aí eu levei o Coro de Gato, e acontece que uma das professoras era a esposa de um general lá, na cidade de Volta Redonda, e ela resolveu me dedurar, dizendo que o filme era subversivo e que não deveria nunca estar passando num curso, né, como aquele que eu estava dando. E isso reverberou para a própria Secretaria de Educação, então o filme ficou proibido de sair da filmoteca da Secretaria por causa desse episódio. Foi complicada a história. Eu nunca mais pude usar o filme. Mas eu queria falar em dois cineclubes que, para mim, foram muito importantes na década de 70, quando o Cineduc começou, e que eu participei bastante. Um deles é o Cineclube da PUC, que eu ajudei a fundar, junto com o Nelson Pompeia, né? É o cineclube que, naquela época, nem tinha o nome dele, mas acabou sendo chamado de Nelson Pompeia depois da morte dele. O Nelson gostava tanto de cinema que faleceu dentro de um cinema, o Cinema Veneza, que tinha aqui no Rio de Janeiro. Então, o Cineclube da PUC passou a ter o nome dele. Então, e o outro cineclube, para mim, que foi muito importante, que foi toda a minha formação como cineclubista, foi o Cineclube do GEC, o Grupo de Estudos Cinematográficos da União Metropolitana dos Estudantes. Ele funcionava no prédio Gustavo Capanema, onde era o Ministério da Educação, que tinha um auditório enorme de grande, e lá, então, dirigido pelo Cosme Alves Neto, a gente exibia filmes em 16 e muitas vezes em 35 milímetros também lá no auditório, que ficava lotado de estudantes. Era impressionante como eram pessoas que nem tinham ligação com o cinema, a gente cansava de chamar de calaboçais, que eram os rapazes estudantes que almoçavam no restaurante Calabouço ali, que tinha comida a R$1, na época devia ser um cruzeiro, e eles lotavam esse cineclube que havia no prédio Gustavo Capanema, ali no Ministério da Educação. Nunca mais esqueço, um dia que o convidado era o Roberto Rossellini, a sala totalmente lotada, você vê a qualidade, né, das exibições que nós tínhamos, e dos convidados também, muitos bons tempos. E aí foi aquela foto que eu mandei para o Alexandre hoje, porque o Cosme tinha muita preocupação na formação, então ele tinha, ele não só imprimia, como ele escrevia o boletim com os filmes do mês que ele ia passar, com explicações, com filmografia, tudo isso. Foi quando eu mostrei hoje a foto, e que tem aqui, a foto que eu mandei para
mostrando o Cosme e o Celso Amorim, que era um grande cineclubista e cinéfilo, que depois foi ministro das Relações Exteriores e também presidente da Embrafilme. Aqui está o Paulo Emílio, nosso convidado, né? Paulo Emílio aqui, ó, numa reunião no Museu de Arte Moderna do Cineclube do GEC, do Grupo de Estudos Cinematográficos da União Metropolitana de Estudantes. E outro cineclube que eu tive muita ligação foi o Cineclube Glauber Rocha, que funcionava na década de 70, nós já estávamos na ditadura, havia um padre incrível que nos abrigou na paróquia lá da Igreja de São Francisco Xavier, onde a gente podia fazer o cineclube lá. Esse cineclube, dirigido pelo Marco Aurélio Marcondes, né, sempre muito ligado ao cinema, a gente fazia sessões meio que escondidas ali, com vários sócios e amigos que frequentavam, e o Marco Aurélio resolveu convidar o Cineduc para participar do cineclube, e nós começamos a fazer filmes em Super 8 com os filhos dos pais que frequentavam o cineclube. Então, foi muito interessante. Chegamos a fazer 3 filmes Super 8, um dos filhos, inclusive, era o filho do Frederico de Moraes, o grande crítico de arte, que tinha o filho dele frequentando o cineclube. Então, foi uma época muito rica, muito interessante para mim. Eu acho que o Cineduc é um pouco originário do cineclube pelo seguinte: a metodologia usada pelo cineclube é democrática, né? Você tem que ouvir, você tem que debater os filmes, você tem que ouvir o outro, o que ele tem a dizer sobre os filmes. E isso nem sempre é feito no espaço escolar. Então, quando a gente entrou com o Cineduc nas escolas, a gente levou essa filosofia, essa metodologia de usar o cinema como debate, usar o cinema como elemento motivador do receptor poder falar sobre o filme. Em nenhum momento a gente falava e dizia tudo o assunto do filme. A gente sempre ouvia o aluno, o que ele tinha a dizer. Cada um tinha a sua visão diferente. Cada um tem sua história de vida diferente. Então, um menino que é educado de uma maneira é diferente do outro que é educado de outra. Então, ele vê o filme a partir da sua visão de mundo. Então, isso eu herdei muito da minha participação no cineclube. Essa maneira de você poder debater o filme e sempre você ouvir o outro, as várias outras interpretações que você tem do mesmo filme. Então, isso é um pouco a origem do Cineduc. O Cineduc também sempre teve essa metodologia de levar em conta o receptor. O Volney falou sobre a questão das filmotecas. Eu acho que isso era muito importante para nós na época. O Cineduc também trabalhou. Como a capital era aqui, nós tínhamos as embaixadas de todos os países, e todas as embaixadas tinham suas filmotecas. Então, a gente tinha filme da Filmoteca da França, dos Estados Unidos, da China, do Japão, da Dinamarca, da Alemanha. Lá, esses filmes em 16 milímetros, a gente levava para passar nas escolas, no trabalho do Cineduc, sempre usando essa filmoteca, uma relação muito grande de filmes. Eu me lembro que alguns, principalmente, por exemplo, McLaren, todos os filmes do McLaren tinham na Filmoteca dos Estados Unidos, que depois foi para a UF, né? Eles levaram a Filmoteca para lá, quando ela acabou, no consulado, né? Mesmo depois que foi para Brasília, as embaixadas, a gente passou a continuar usando nos consulados que existiam aqui no Rio de Janeiro. Então, essas filmotecas foram a base, não só dos cineclubes, quanto do trabalho também do Cineduc nas escolas. Isso é muito importante lembrar, né? Com certeza. Eu acho que, como o Volney falou, o cineclube hoje está retornando.
Eu vejo no mundo inteiro, no Brasil todo, o retorno do cineclube. Já tive reuniões, e agora com as lives, a importância de você poder conversar com pessoas do Brasil todo. Recentemente, quando morava passei uma época morando em Ilhéus, na Bahia, e lá eu cheguei a acompanhar o trabalho do cineclube também lá no interior do estado da Bahia também. Todos os lugares hoje em dia tem, e eles estão produzindo filmes, mulheres, como disse o Volney, que lembrou muito bem, fazendo seus próprios filmes com a facilidade que hoje nós temos de vídeo e que não tínhamos naquela época, né? Mas agora, hoje, tudo isso é muito possível. Então, quero agradecer muito o convite de estar aqui presente, dessa possibilidade de poder falar da relação do Cineduc com o Cineclube, que todos, o Cineduc de 1970, esse foi o grande momento do Cineclube no Rio de Janeiro. Quero agradecer, então, é o que eu tenho a falar. Maria Elva, muito obrigado. Essa fala é uma fala inicial e a gente, na sequência, com certeza, tem muito ainda a contar para a gente, muito ainda a dizer. Eu queria pedir só para o pessoal da nosso apoio aqui, do backstage, né, do nosso reforço aqui, toda a nossa equipe que está trabalhando, um monte de gente para viabilizar, para colocar aquela foto que a Maria Elva mencionou, né, onde ela fala aí da presença do Celso Amorim, que foi nosso ministro de Relações Exteriores. É o único que está de gravata. O Cosme Alves Neto e a Maria Elva lá no fundo, né? E o Afonso Beato também, foram as pessoas que você identificou na foto, né? E o Paulo Emílio Salles Gomes. Isso, aqui. E você está lá no fundo, lá, a presença feminina na questão do cineclubista, lá já marcando posição aí desde sempre, né? Muito bacana, Maria Elva. Essa foto, de fato, foi um presente para a gente recebeu de você aqui um pouco antes da sessão começar. Eu te agradeço a generosidade de você permitir que a gente compartilhasse essa foto, né? Então, a gente vai partir agora para o momento, que é exatamente começar a fazer algumas perguntas. Então, eu vou convidar, vamos ficar eu, você e o Volney aqui ao mesmo tempo, né? E aí, o Volney chegando, a gente já começa a pensar um pouco... Opa! Seja bem-vindo de volta, querido. Então, a gente já começa um pouco a pensar também um pouco nas perguntas que foram chegando aqui para a gente também. Então, queria registrar a presença aqui de algumas pessoas também, de uma representação hoje do Cineclubismo no Rio de Janeiro muito importante, que é a Cine, né? A Associação do Cineclubes do Rio de Janeiro. A história do Cineclube, como vocês narraram, tem diversos momentos. Eu acho que não pode deixar de falar da Cine, o papel protagonista que ela tem hoje na tentativa de articulação dessas várias experiências. Então, sob o risco de cometer algumas injustiças, mas não posso deixar de mencionar a alegria de ter aqui, né, ver o Rodrigo Bolé, né, ver o Clementino Júnior, que vai estar aí no segundo encontro, né, com a gente na semana que vem, o Leandro Almeida, do Cineclube do 10º, também da UERJ. Então, bastante gente aqui também prestigiando e participando com a gente, assim como muita gente de outros campos também, do IFRJ, em geral, o pessoal de várias outras instituições aqui participando. Então, começando um pouco a fazer as perguntas aqui que chegaram para a gente, eu vou fazer algumas perguntas e vou propor que a gente responda em bloco, para a gente fazer, não individualmente, para a gente poder responder um volume maior de perguntas, se vocês me permitirem. Então, a gente tentar agregar aqui algumas perguntas, né? Então, no primeiro bloco que nos chegou aqui, fala para o Volney mais diretamente, mas considerando a institucionalidade desse movimento cineclubista nos anos 60, 70 e 80, como você vê a situação atual? E tem outras perguntas um pouco nesse sentido, né? Que perguntam também questões sobre o momento contemporâneo do cineclubismo em comparação a esses outros momentos que vocês já colocaram, né? Tem uma pessoa também que pergunta sobre a questão de artigo, de alguma coisa que possa ser compartilhado, que conte um pouco essa história desse cineclubismo. Tem uma outra pergunta que chegou aqui. Que medida que o cinema de rua ele contribuiu para o crescimento do movimento cineclubista, e de que forma, né, o fim do cinema de rua ele impacta de alguma maneira, né, esse mesmo movimento cineclubista. Uma outra pergunta, com essa trajetória de experiências em cineclubes, qual a perspectiva de vocês sobre esse novo formato online que cresce a partir da pandemia
e os principais desafios que ele tem notado, né? E, por último, nesse primeiro bloco ainda, gostaria de saber as considerações de vocês sobre o projeto de desmonte da Cinemateca Brasileira. Então, um conjunto de perguntas que a gente abre um primeiro bloco para vocês responderem, depois a gente faz um outro bloco já de perguntas para não ficar um volume muito grande na memória, tá bom? Felipe Macedo também queria registrar a presença dele aqui, está com um projeto lindíssimo de cursos, né, de organização, entre eles esse seminário cineclubismos na América Latina. Então, seja bem-vindo também, Felipe. Passa a palavra, então, para vocês aí. Bem, primeiramente eu, no caso, Maria Alva. Bom, fique à vontade. Então, tá. Fala você primeiro. Bem, a primeira pergunta, a questão da institucionalidade, eu não sei como é que está a Cine RJ hoje em matéria de constituição com pessoa jurídica, nem se ela tem alguma representação em algum fórum de cinema mais amplo. No Fórum Audiovisual do Rio de Janeiro parece que participa, né? Mas isso quem poderia responder melhor é o pessoal que está à frente da Cine atualmente. De qualquer maneira, eu considero muito importante a Cine existir como existe. Ela é uma sociedade, ela é uma entidade da sociedade civil e ela reúne realmente os cineclubistas no Rio de Janeiro. Ela tem esse poder, né? Ela tem uma legitimidade maior até do que na nossa época as federações tinham de vez em quando, que viviam certas crises, né? Bem, a outra questão sobre a história do cineclubismo, inclusive eu gostaria de citar, o Felipe Macedo está presente, é ótimo, porque nós temos o trabalho que ele fez, que ele escreveu sobre a história do movimento cineclubista, e a Débora Butrucci também. A Débora Butrucci aqui do Rio de Janeiro, uma das fundadoras da Cine, né, cineclubista do Cachaça, do Cinema Cachaça, né, que funcionava no Odeon, tinha umas sessões mensais, periódicas, e que eles distribuíam cachaça para o pessoal, né? Não porque o filme fosse ruim, mas porque era prática dele lá de fazer um coquetel com cachaça antes, né? Então, a Débora Butrucci tem um trabalho publicado sobre isso também, pesquisa da história do movimento cineclubista, e o Felipe, que é o trabalho mais clássico que a gente conhece, né? Como historiador do movimento cineclubista, né? O que eu tenho sobre os anos 80, foi o período que eu participei, que eu escrevi muitos documentos na época, e eu preparei tudo isso e doei para a Cinemateca do MAN, né? No final de 2019, início de 2020, eu fiz uma doação grande para a Cinemateca do MAN, de livros, revistas, catálogos e textos sobre o movimento cineclubista, de memória do cineclubismo. O que ficou comigo foi só a parte do Jean Renoir, que eu selecionei para poder escrever sobre isso depois. Então, falar sobre isso melhor é recorrer a esses trabalhos do Felipe Macedo e da Débora Butrucci, né? A questão também do formato online... É bom lembrar o livro da Roseclair, Cineclubismo de Anos de Chumbo, né? Sim, que ela entrevista uma série de pessoas. Esse livro é bastante importante. Sim, sim. Também. Sim. A questão de memória desse cineclubista, nós temos bastante coisa até separadas. Não temos dentro de um conjunto, de uma totalidade de história do movimento, né? Quem desenvolveu essa proposta foi o Felipe e a Débora, né? Num conjunto, a história do movimento. Agora, depoimentos, temos N depoimentos, né? Eu mesmo gravei depoimentos e já escrevi sobre isso também, mas coisas particulares nossas, não dessa visão do total, né? A questão do online eu acho importante porque ela de certa forma ela vem democratizar a distribuição, o acesso à imagem, né? Sempre o novo causa um certo medo, a gente tem que entender isso, porque a gente não domina o novo, né? Mas eu considero sempre o novo bom, né? Até aquela máxima do Belchior, o novo sempre vem, né? Então não tem como, né? Eu considero o novo sempre positivo, porque ele vem para mudar alguma coisa, ele vem para trazer uma novidade, ele vem para instaurar um novo tempo, ele vem para instaurar uma nova forma de se relacionar com as coisas, com as pessoas, com a vida. Então eu acho que essa questão do online hoje, que cresceu com a da pandemia, muito boa, que se faça online, que se faça tudo, né? O que entra na linguagem do trabalho do cineclubismo é o que a gente vai exibir, né? E não como vamos exibir. Eu acho que a partir do momento que a gente vai exibir algo e tem facilidade para isso, isso é positivo.
né? Por isso que eu vejo essa questão do online muito positiva, assim, né? E, por último, a questão da Cinemateca Brasileira. Olha, essa política de desmonte da Cinemateca Brasileira, ela é uma política de desmonte do Estado brasileiro. Nós não podemos dissociar uma coisa da outra. Essa política está em voga desde 2016, né? Quando houve o golpe, que depois a presidente eleita. Então, nós temos essa questão colocada. O que está havendo com a Cinemateca Brasileira é reflexo de uma política geral de desmonte do Estado brasileiro, né? Essa ideia desse Estado mínimo, que é uma coisa assim asquerosa, ela não leva a lugar nenhum. Ela só vai levar a mais miséria, a mais fome, a mais destruição de serviços públicos. Então, faz parte isso. Entender que o cinema faz parte da nossa memória e que o cinema é também a nossa memória, é importante. E por isso que é importante levar para dentro das escolas esse debate também, né? É cada vez mais. Eu fiz um trabalho sobre a Cinemateca Brasileira anos atrás, quando começou esse desmonte, né? Ainda no governo Temer, já tinha problemas sérios. Antes mesmo do governo Dilma, as verbas foram cortadas por conta da política recessiva que foi adotada. Então, nós já tínhamos um movimento de protesto em relação a isso, né? O governo Temer aprimorou esse corte, aprofundou, e hoje nem se fala, né? Então, a questão principal aí que a gente tem que ter essa visão de que, se não temos um projeto de Estado, né, temos que ter pelo menos um projeto, temos que lutar por ele. Tem que ter um Estado que atenda a sociedade, né? Isso que é uma coisa que a gente tem que ter. E dentro dessa figuração do Estado, a memória é fundamental, tá? Bem, eu falei um pouco rápido porque tinha muita pergunta para responder. Já vi até o recadinho aqui que tem que ter menos pergunta. Maria Alva, fica à vontade aí também. Então, eu acho que o Bonner falou quase tudo que era preciso falar, né? Mas eu acho que essa questão online, eu acho que a gente cresceu até com isso, a gente ganhou, né? O fato de estar em casa não quer dizer que a gente não possa participar. Eu tenho participado em quase todos os festivais, né, de cinema online, com debate, gente que nunca iria, por exemplo, Tiradentes, Ouro Preto, cidades onde você não iria estar presente, você acaba participando e ver o filme e debater depois nas mesas redondas e tudo isso. Como também com relação aos encontros cineclubistas. Está havendo muito encontro. O Felipe mesmo está organizando, o Felipe Macedo, vários encontros. Eu vou participar agora, dia 8 de maio, do Ibero-Americano. Tem Barcelona, tem Portugal, Espanha, Países Bascos, Brasil, tem vários cidades que vão participar. Ainda bem que lembraram do meu nome e eu vou poder estar participando, conversando com essas pessoas todas, com o Claudino, né, que você deve conhecer, lá do Espírito Santo, foi ele que indicou o meu nome, né, Claudino de Jesus, e o João Macedo, que é de Portugal. Então, no dia 8, nós vamos preparar esse grande encontro que vai acontecer no mês de julho, reunindo todos esses países. Eu acho que essa questão da pandemia teve esse lado positivo, que foi a possibilidade da gente poder continuar se reunindo, continuar conversando, discutindo e vendo filmes também, né? Isso é muito importante. Obrigado, Maria Alva. Chegaram algumas perguntas mais direcionadas a você, que eu vou também tentar concentrar as 3 agora, e a gente, na sequência, vai pegando as outras perguntas mais gerais também. Enfim, mas Volney também fique à vontade. Caso só uma observação, Alexandre, por favor, é que eu não falei do cinema de rua. Foi a pergunta que eu esqueci. Perdão, você quer falar agora nesse momento? Antes de eu posso falar rapidinho, entende? Então tá bom. Porque colocou, o cinema de rua, ele não incentiva o cineclubismo, ele nasce junto com o cineclubismo. Tem até um livro bom sobre isso, publicado sobre a Global, pela editora Global, no início dos anos 80, sobre cinema de rua. E as experiências, na realidade, são experiências de cineclubistas, né? Eu mesmo fiz cinema de rua. Fiz muito cinema de rua. Passei muito filme no Jardim do Meia e em algumas favelas, como Jacarezinho, Mangueira, né? Eu passei filmes lá, e era na rua, era na praça, né? Isso era uma prática muito cineclubista. As experiências que eu conheço de cinema de rua, bem-sucedidas, né, elas foram feitas por cineclubistas. Então, na realidade, um alimenta o outro, é a mesma coisa.
A diferença é a atividade que você faz após a sessão. É claro que num espaço mais fechado, mais seletivo, né, com o público que está ali porque quer ver aquele filme e não porque passou na rua, porque mora ali perto, um espaço como esse, o debate é dirigido de certa maneira. Enquanto que com o público amplo, você tem que pensar em outro tipo de atividade. Eu fiz muito isso pela Associação de Moradores, né, pela Zonal Norte da FAMERJ, né, passamos filmes em rua, em praças, né, e tinha sempre um grupo com atividades para as crianças, quando era sessão para criança, tinha um grupo que puxava um debate sobre determinados aspectos daquele espaço mesmo ali que estava passando o filme, daquele bairro, etc. e tal. Então, essa aqui é a diferença. Agora, as atividades que eu conheço cinema de rua foram feitas, que eu tive relato, foram feitas por cineclubistas. Um alimentava o outro. Não tem antagonismo, nem assim, um que vem antes ou que vem depois. É uma atividade semelhante. O Cineduc também. A gente teve um projeto chamado Cinemação, com a prefeitura, né, do Rio de Janeiro. A gente passava filmes nas praças. E tinha uma atividade, enquanto não escurecia, a gente fazia brincadeiras com as crianças nas mesas distribuídas na praça, antes de começar o cinema. E outra experiência bacana que a gente fez foi abrir a câmera e filmar o público sem ele saber. E quando, de repente, ele se via na tela, levava o maior susto e adoravam, né, se ver na tela, porque a câmera ficava aberta e filmávamos algumas pessoas ali, né, durante a sessão. Foi muito bom, uma experiência muito rica, interessantíssima. Na praça. Eu queria fazer um relato aqui também, que ao mesmo tempo que a gente está fazendo essa nossa sessão, essa nossa conversa, está tendo o lançamento de um livro hoje também, sobre a TV Olho, né, que é colocada pelas pessoas exatamente com a história da primeira TV de rua do Brasil e tal, que foi fundada em Duque de Caxias, né, na década de 80 também. Então, tem um lançamento de um livro exatamente sobre a TV Olho que está sendo lançado agora, nesse mesmo momento. Queria fazer o registro disso aqui também, que eu acho importante, né? Depois o pessoal, se quiser, o Beraldo HB divulgou nas redes sociais dele, no Facebook, quem quiser procurar um pouco mais de referência, né? Mas, Marial, vou chegar aqui, então, nas perguntas, que chegaram mais direcionadas a você, tá? Perguntaram um pouco, por exemplo, como é que está o Cineduc hoje, se vocês já estão atuando. Tem uma outra pergunta, as três mais direcionadas, como eu falei, eu vou fazer a leitura das três ao mesmo tempo. Também elogiando muito o trabalho do Cineduc, como tem sido essa relação com os novos alunos que consomem bastante filmes das plataformas de streaming. Você percebe alguma diferença com esse passar do tempo? E a terceira, para você falar mais um pouquinho dessa relação com as casas casadas que eu mencionei no começo, né? A homenagem que fizeram a você, o Cavi Borges e tal, na biblioteca que foi fundada com teu nome, e que você foi a primeira pessoa que doou o acervo, mas a pessoa pede para você fazer mais alguma referência também a essa relação com as casas casadas e com aquele espaço. Vou começar, então, por essa última pergunta com relação às casas. O Cineduc hoje está dentro das casas casadas. Na época que o Marco Aurélio Marcondes dirigia a Rio Filme, ele convidou o Cineduc para se abrigar lá. Então, nós temos uma sala dentro das casas casadas. Claro que com a pandemia a gente não está abrindo a sede. Ficamos mais de um ano já, sem funcionar por causa da pandemia. Mas é um lugar, para nós, muito importante, né? Ali começamos, inclusive, dando um curso para todos os funcionários da Rio Filme. Muitos nunca tinham ouvido falar de cinema. Então, esse curso teve 40 horas, foi dado. Eu só dei as aulas iniciais, porque nesse tempo eu já estava morando na Bahia. A Beth Bulara, que é a secretária executiva do Cineduc, deu 40 aulas de aula para os funcionários da Rio Filme, que funciona ali nas casas casadas. Então, ainda estamos lá, só que o Cineduc está um pouco parado, vamos dizer assim, por causa da pandemia, que tudo que é presencial fica mais difícil. Mas estamos participando de algumas aulas com as escolas públicas, né? Agora mesmo vou começar um curso sobre adaptação cinematográfica, relacionando cinema e livro, que vai ser para os professores das escolas públicas, e pretendemos continuar brevemente, assim que acabe essa pandemia.
Morena mais em Alexandre, é outra pergunta que eu esqueci. Então, pedia para você falar um pouquinho dessa relação com as casas casadas, para você falar com o Cineduc hoje, e essa questão também dos alunos nesse momento, né, com muitos acessos a essas plataformas de streaming, né, se você sente alguma diferença desse público hoje no trabalho que vocês desenvolvem. Como eu disse, a gente está quase parada, quase não estamos fazendo nada por causa da pandemia. E a dificuldade que a gente tem com os alunos é que muitos não têm acesso à internet também, então fica difícil de você fazer um curso, né, através da participação virtual, fica muito mais difícil para os alunos quando eles não têm acesso à internet. Maravilha. Algumas perguntas aqui que chegaram para a gente também, até de integrantes, membros aqui da nossa própria rede, e que eu vou prestigiar aqui também, né? Enquanto isso, estão chegando outras perguntas aqui no chat. E também reforçar para o pessoal que está acompanhando aqui ao vivo, que foi colocado o link de uma lista de presença, tá? Foi colocado o link de uma lista de presença e com algumas perguntas básicas ali para a gente ajudar a mapear um pouco esse público, inclusive com a opção de se as pessoas desejariam ou não certificado e tal. Então, essa lista, o link está colocado aqui no chat do YouTube, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se chegou mais alguma pergunta direta aqui. Só um segundo. Pronto. Algumas perguntas aqui que pedem para vocês relacionarem um pouco esse papel que o Cineclube tem diante do público, né? Qual seria hoje, né, diante de todas as questões, de todos os formatos, todas as experiências que foram abordadas um pouco, qual seria hoje o papel de um cineclube, né? Isso é uma pergunta que fica. E, de alguma maneira, também tem uma pergunta que fica aqui, que se vocês pudessem voltar ao passado, o que um cineclubista de hoje aconselharia ao seu eu do passado em relação à prática cineclubista? Quer dizer, o que de hoje, dos aprendizados mais contemporâneos, poderiam ser possíveis de vivenciar e de influenciar algumas práticas que pudessem ser revisitadas? Eu queria informar e falar mais uma vez que eu acho que a gente não perdeu tanto com a pandemia com relação a essa questão dos cineclubes. Porque, por exemplo, eu estou participando do Cinema Paradiso, um cineclube que existe há 25 anos em São Paulo, em que eu nunca tive presencialmente, e agora, de 15 em 15 dias, eu tenho participado do cineclube virtualmente, né? É sempre um filme escolhido, sempre um filme antigo, e 15 dias depois, um filme novo. Então, tem sido excelente, são 30, 40, 50 pessoas falando durante 3 horas seguidas para debater o filme, que é primeiro escolhido, a sinopse, filmografia do diretor, crítica sobre o filme, você lê antes. Então, eu acho que está sendo muito importante essa participação dos cineclubes de uma maneira virtual. Eu acho que isso está engrandecendo o conhecimento do cinema, porque os professores, muitos filmes, eles desconhecem. Então, essa é uma forma também de poder participar em sua própria casa, né? E assistir o filme. Eu gostaria de complementar essa questão do que poderia ser aproveitado da nossa experiência anterior. Eu acho que o movimento cineclubista hoje, o cineclubismo que é feito hoje, ele é muito mais rico e diversificado, no sentido de que ele tem produção. Então, daí, e essa facilidade de produção, né, que o digital possibilita, ela realmente é uma fonte imensa para trabalhos a serem feitos. A questão que pode permanecer, que deve permanecer, que a experiência nossa apontou nesse sentido, foi o que a Marialva sinalizou na fala dela, né? É a questão da democracia, de nós termos um grupo que planeja, que programa,
que discute, e esse trabalho ele é levado para um grupo mais amplo, que vai assistir o filme, né? E que vai debater, vai também trazer elementos novos para compreender. O cineclubismo, a riqueza do cineclubismo é que ele não fica só no filme, né? O filme, ele é fundamental, senão não seria cineclubismo, seria outra coisa, né? Mas a riqueza está em torno do debate, da participação das pessoas. Todo mundo tem algo a dizer sobre o cinema, né? Então, ter um espaço onde isso possa ser colocado é a riqueza. Eu acho que isso é a experiência que nós temos, nós trazemos dos anos 70, 80, né, 60 também, que pode ser colocada ainda hoje, né? Entender isso. O filme, ele depois que é exibido na tela, ele vira de todo mundo, né? Então, as pessoas querem falar sobre ele, e podem falar e devem falar. E a partir desse debate, nós vamos enriquecer o nosso trabalho como produtores, o nosso trabalho como cineclubistas, críticos, o nosso trabalho como cidadãos, né? Então, eu não trabalho mais com, assim, eu não tenho um cineclube organizado como sociedade civil há muito tempo, porque desde que eu comecei a ser professor, no início dos anos 90, eu me dediquei à educação, né? Como sou professor de história, eu me dedico ao trabalho do cinema com o ensino de história. Então, mas eu sempre presto atenção, o cineclube me acompanha, porque uma coisa é o trabalho que eu faço com o filme em sala de aula, né? Meu objeto ali é a história, é o fato histórico. Então, eu vou trabalhar o filme no que ele vai me trazer de elementos para a minha aula. Tá? É isso que eu faço. Inclusive, eu passo fragmentos do filme, eu escolho. Eu faço um trabalho diferenciado nesse sentido. Agora, o cineclube é paralelo. O cineclube existe. Ele tem dias de sessão no colégio que a gente passa um filme inteiro. Então, o aluno ficou interessado naquele filme que foi exibido na aula de história, que ele não pôde ver o filme inteiro, ele só assistiu alguns fragmentos interessantes, ele vai assistir o filme no cineclube. E aí, o cineclube é outro trabalho, é o trabalho de formação de plateia, de público, é o trabalho de debate do filme. O objeto aí é o filme. Então, essa questão que eu acho importante, essa experiência a gente trazer, né? Entender que o filme, ele não morre na tela quando é exibido. Ele existe depois dela, ele existe depois da exibição, né? Então, e essa existência pós-exibição é que é a grande riqueza do nosso trabalho, como cineclubistas, como educadores, né? Como cidadãos. Alexandre, eu queria falar, eu vi que teve uma pergunta do Cláudio Lírio aí, ele mora em Itabuna, na Bahia. Eu fiz a orientação da dissertação dele, do projeto do curso de gestão cultural da faculdade lá em Ilhéus, na Bahia, né? E eu fui a co-orientadora do projeto dele e participei da defesa da dissertação e tudo. O Cláudio também tem participado muito de vários encontros através da internet, encontros virtuais, e só na Bahia a gente pode dizer que tem mais de 30 cineclubes espalhados pelas várias cidades, muito mais, acho que são 60. Então, eu acho que isso é muito rico, viu? Não deixou de existir. Olha o Cláudio Lírio é o nome dele, né? Ele faz parte desse cineclube e eu fiz um contato com ele porque ele me convidou para ser orientadora da dissertação dele, do projeto na final da faculdade, lá em Ilhéus, na Bahia. O Cláudio fez um registro aqui, Cineclube Mocamba, de Itabuna, né? E ele fez um comentário, alguns comentários já bem bacanas, pertinentes aqui, a gente agradece também a presença dele, né? Ele fala: o movimento cineclubista brasileiro ele está em pleno funcionamento, a pandemia não foi motivo para parar, estamos realizando várias atividades e encontros nacionais e internacionais, né? A próxima pergunta vai um pouco nesse sentido também, não só do formato que a pandemia nos obrigou, mas também nos possibilitou, né? Porque a gente foi obrigado a correr atrás para viabilizar por meio de tecnologias que a gente, às vezes, não estava acostumado a lidar, mas também descobriu ferramentas, né? Que tornaram possível, por exemplo, fazer encontros que, da maneira presencial, seriam praticamente impossíveis nos dias de hoje, pela falta de apoio, né, de verbas, para você reunir pessoas de diferentes lugares, como se fazia, às vezes, encontros maiores no passado, né? Ele também possibilitou que a gente esteja com pessoas de diferentes lugares do mundo, como o Felipe tem organizado brilhantemente alguns encontros, alguns cursos, né, nesse sentido. Tem uma pergunta aqui que vai no sentido de falar sobre esses diferentes formatos. A gente falou assim:
Há mudanças nas formas de organização dos cineclubes, associadas a aspectos temporais e geográficos. Há características que costumam ser associadas ao cineclubismo, o caráter coletivo, associativo e democrático. A sua posição contra a organização capitalista, isso é, a busca de lucro e a disposição de se apropriar do cinema. Vocês acham que permanece esse tipo de relação? O que mudou, então, em relação a essas características dos cineclubes no momento atual? O que vocês enxergam, se tem mudanças, apesar desse caráter diferenciado, nesses aspectos que a pergunta coloca? E aí, Vôlei, vai falar primeiro? Mudou, eu acho que mudou muito a relação do nosso trabalho com o cinema por conta da evolução tecnológica, né? O digital, online, a transmissão pela internet, o streaming, né? Então, mudou demais. É claro que a gente, dentro da sociedade capitalista, o cinema sempre será mercadoria, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem visão, ou mais ou menos. Então, ele vai ser colocado de uma forma do mercado para ser usufruído culturalmente, e aí os cineclubes têm essa participação, ou ele vai ser colocado de uma forma no mercado para ser vendido como mercadoria mesmo, né? E as grandes empresas do ramo da comunicação já se articularam nesse sentido e já estão entrando e dominando completamente. Não só Netflix, como outras, e várias, e vão continuar nesse sentido. Sempre vamos ter essa dualidade enquanto convivermos numa sociedade capitalista, porque é uma produção, você investe um capital ali, né? O que facilitou muito o nosso trabalho, o que eu acho até que democratizou o nosso trabalho, foi a facilidade de produzir filmes, né? Então nós temos que lutar cada vez mais para ocupar esse espaço. Agora acontece o seguinte, as pessoas que assistem os filmes, elas veem mais o quê? Elas vão ver sempre mais o produto das grandes empresas de comunicação que dominam o mercado, né? Nós sempre vamos estar na periferia desse trabalho, exibindo nossos produtos com dificuldade. Mas hoje ocupamos muito mais espaço do que os cineclubes ocupavam nos anos 50, 60, 70, 80. Né? Essa que é a realidade. Agora, a questão é que isso tem que ser ampliado, né? E nós temos que criar... Isso só se dá pelo trabalho cineclubista, pelo trabalho de educação do audiovisual constante, para que possamos formar público, formar plateia, para que as pessoas, na hora de escolher o que vão ver, elas dirijam o seu olhar para aquilo, né, que enriqueça culturalmente, traga boas mensagens, possibilite um debate mais rico. Isso, esse é o trabalho que temos que fazer, né? Esse é o trabalho que temos que fazer. Nós não somos capazes de enfrentar as grandes empresas que dominam o mercado, mas somos capazes de fazer um ótimo trabalho. A tecnologia tem essa bifurcação, tem esses dois lados, né? Ao mesmo tempo que ela abre um espaço que possibilita uma democratização, ela abre também um espaço que possibilita um monopólio, um uso pelas grandes empresas. Então nós temos que investir no espaço da democratização. E a formação de plateia é vital, né? O trabalho tem que ser feito dentro das escolas, tem que ser feito nos sindicatos, tem que ser feito em associações, tem que ser levado nas ruas, nas praças, para tudo quanto é lugar. É a formação de público, para quando nós ocupando esse espaço da internet, as pessoas vão saber o que optar, ou vão preferir, olha, eu não quero ver esse filme hoje, eu quero pensar melhor, eu quero curtir mais isso, entende? Essa que é a grande questão, é um trabalho de educação mesmo, de formação de público, que eu vejo nesse sentido. Tem uma pergunta aqui, Marialva, só se você me permite, para já juntar com essa fala do Volney, que aí se você quiser na sequência você pode abordar. Uma pessoa também da nossa rede, a Andréia, que estava aqui comigo no começo, né, da apresentação, apresentando a rede, ela coloca, gostaria que os dois falassem um pouco mais sobre essa relação entre cineclubismo e educação, exatamente o que o Volney está colocando agora, ou seja, sobre o potencial, sobre a criação de cineclubes em instituições regulares de ensino, como o IFRJ, por exemplo, né? Quais são os principais desafios e dicas que vocês teriam para fortalecer as nossas iniciativas? Lembrando que esse espaço é um espaço, como a gente falou no início, também de formação da gente enquanto rede, para fortalecer um pouco nossos trabalhos, né? Então, essa pergunta vem muito no sentido do que o Volney já vinha abordando, então eu devolvo aí para vocês. Eu queria dizer justamente isso, que eu acho que essas grandes distribuidoras, as grandes possibilidades de você
produzir filmes, como a Netflix está fazendo tudo isso, tem os dois lados, quer dizer, um lado que prejudica, principalmente, eu penso, no caso do cinema brasileiro, né? O cinema brasileiro ele não está tendo essa grande distribuição que existe para o cinema estrangeiro. Então, ó, eu acho que isso prejudica muito a questão da própria linguagem do cinema, né? Existe uma frase do Martin Scorsese que ele disse isso: o streaming está acabando com a linguagem do cinema. Ele chegou a dizer isso. Quer dizer, por causa disso, porque você só pensa nas grandes produções que vão poder estar no streaming e não outras, né? Que não têm esse acesso. Eu acho que essa questão da linguagem, principalmente em todos os lugares que eu andei no Brasil, eu verifiquei um preconceito com relação ao cinema brasileiro. Os professores desconhecem o cinema brasileiro. Então, eu acho que a gente tem que arranjar uma maneira de o cineclube entrar educando também, ligado à educação, preocupado com a linguagem, não é só pegar, eu sei, tal filme vai servir para a aula de história do Golden, mas ele também vai, quando falar, ele vai falar na linguagem do filme, ele não vai falar só que aparece o Getúlio Vargas naquele momento e tal, entende? Eu acho que esse é o grande perigo, né, de você pegar o cinema como ferramenta só para ilustrar a aula, o conteúdo do filme. Eu peguei uma professora que dava aula de música com cinema, ela usava o time code como exemplo de você poder usar o movimento do cinema, do ritmo da música. Isso é um absurdo, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, que eu não esquecer que o cinema é linguagem também, principalmente linguagem. É texto, é a possibilidade de você entender essa linguagem. Esse curso que eu vou dar agora para os professores, relacionando cinema e literatura, eu vou mexer um pouquinho nessa questão, porque é fundamental. A literatura tem uma linguagem, o cinema tem outra, né? Então, nós temos que pensar. Um usa a palavra, o outro usa a imagem, cada um com a sua própria estrutura de preparo daquela linguagem. É isso. Ney, você quer complementar? Não, eu estou em pleno acordo. A Marial falou muito bem, é isso mesmo, concordo plenamente com ela. Maravilha. Tem uma pergunta aqui também, que é de um ex-aluno. Pergunta para você. Você, como ex-aluno e atual professor do Colégio Pedro II, como é que você enxerga essa dinâmica dos cineclubes hoje comparado com o seu passado enquanto estudante nessa instituição? E você já respondeu um pouco isso no geral, mas a pergunta se refere especificamente à realidade do Pedro II. Né? Na minha época, como aluno, não tivemos como fazer o cineclube, né? Nós fomos proibidos. Né? Houve outras experiências depois do cineclube no colégio, mas foram sempre experiências assim muito temporárias, né? O cineclube existia quando existiam alguns interessados em fazer, passavam os filmes e acabava. Não houve uma continuidade. O trabalho que eu propus no colégio há uns anos atrás, há mais ou menos uns 15 anos atrás, 16 anos atrás, ele foi um trabalho de continuidade. Então, o que foi que eu fiz? Eu tenho 2 projetos que trabalham com cinema. Né? Um é um projeto voltado para a sala de aula. Tá? Então, é o ensino de história e cinema. Então, faço uma seleção de filmes, seleciono os filmes, fragmentos, são cenas desses filmes, são selecionados, e trabalho com os alunos o fato histórico. Nesse projeto, o objeto privilegiado é o fato histórico. O cinema entra como o que ele pode nos trazer de informações sobre esse fato histórico, né? Ou como ele interpreta. Até porque tem esse trabalho que nós fazemos com pessoas de história de desmistificar o relato histórico como verdade. Ele não é verdade, ele é sempre uma visão, sempre uma interpretação. Né? É impossível reconstituir o passado na sua integridade. Todo mundo sabe disso, né? Quer dizer, quem trabalha com história sabe disso. Então, nessa primeira parte do projeto, ele é voltado para o que o filme contribui para entender o fato histórico. Que visão esse filme está dando para a gente desse fato? Como ele interpreta esse fato? Bem, por isso são exibidos fragmentos. Tá? O trabalho paralelo, que é o cineclube propriamente dito, o objeto já é o cinema. Porque aí o aluno vai para assistir aquele filme no integral.
ele vai porque ele quer. Então, ali a gente faz um trabalho em cima do filme, né? E nisso eu exibi vários filmes no colégio. Desde que eu estou no colégio, eu venho fazendo isso, né? Então, clássicos, Encoraçado Potemkin, Gabinete do Dr. Caligari, Cidadão Kane, trabalhando com linguagem, né? Para o aluno começar a discutir isso. Roma, Cidade Aberta, Macunaíma, né? Então, nós passamos filmes brasileiros, filmes estrangeiros, fazendo trabalho. Agora, há um outro projeto no meu colégio, que é feito por colegas meus, que é o João Areias de História e a Jane de Sociologia, professora Jane Cleide, Sociologia, que é um projeto de produção. Então, o que eles fazem? Eles partem do contrário. Eles têm uma determinada questão, né, um fato histórico, um determinado dado a ser pesquisado, e eles vão produzir um audiovisual sobre isso. Tá? Então, é um caminho ao contrário do meu, mas que é um trabalho excelente. Por quê? Porque aí os alunos exercitam a sua capacidade produtiva, o seu olhar de cineasta, né? Para poder ir desenvolvendo e poder aprender melhor a técnica para poder filmar, para poder gravar, etc. e tal, montar, fazer edição, né? Então, esse trabalho é muito bem feito. Eles já concorreram em alguns festivais organizados pelo Centro Cultural Banco do Brasil, ganharam até uma moção de honorífica lá e tudo, né? Fizeram documentários ótimos naquela época das manifestações de rua e depois também na época do impeachment da Dilma. Então, tem trabalhos excelentes feitos por esse grupo deles, no meu campus de São Cristóvão. Então, há uma riqueza grande para trabalhar com audiovisual nas escolas. Eu participo de vários grupos nesse sentido e estou sempre estimulando os colegas. E é daí que a gente vê. O trabalho cineclubista existe aí também. Existe aí também. Ele não é só o cineclube da sociedade civil ou da produção fora da escola. É o trabalho dentro da escola também. É importante que os professores que se envolvem nesses projetos tenham também uma certa formação de cineclubista. Esse olhar do cineclubista, do debate, da crítica, da organização do público para o debate, da democracia na escolha dos temas, da própria realização do debate em si. Então, essa que é a questão principal que eu vejo hoje. Né? Bacana. Eu queria... não sei se você quer complementar, Marielva, eu queria fazer o registro aqui também, que a gente está vendo manifestações aqui no chat, né? Da Diretoria de Culturas do Colégio Pedro II, né? Daqui colocando muito feliz a presença também da Elizabeth Bulara também, né? do Então, muito bacana ver a presença dessas outras pessoas, enfim, pessoas aí que colaboram, militam, né? Tem muita contribuição nessa área, ligadas aqui no debate, é muito bacana. Tem uma pergunta que fala ainda sobre esse universo escolar, né? Que é do Douglas Eliodoro. Ele pede assim para comentar um pouco em relação a essa questão da legislação, como lidar, como trabalhar com o cinema na escola. Há leis específicas que possibilitam esse trabalho. Eu não sei se é alguma coisa que garanta que isso deve acontecer e que crie possibilidades, ou também preocupações com a questão de direitos. Eu não entendi muito o foco da pergunta, mas eu entendo que ele pergunta se há leis que possibilitam esse trabalho, quer dizer, eu entendo que talvez que facilite pelo ponto de vista também de flexibilizar algumas questões de direitos autorais, né, que possam a gente não ter talvez tantas preocupações contra a exibição em outros espaços, fazendo isso dentro da escola, né? Então, a pergunta vai nesse sentido. Dentro do espaço escolar não há problema de direitos autorais, né? Aí não tem, não é um espaço público, não é um cobrado ingresso, nada disso. Existe, com relação à lei, tem a lei criada pelo senador Cristóvão Buarque, né? Que foi em 2014, ainda do governo da Dilma, em que ela chegou a sancionar a lei 13.006. Essa lei já existe, só que ela nunca foi regulamentada. Muitos professores, muitas escolas do Brasil inteiro nem sabem que existe essa lei, né? Ela teve várias reuniões, várias pessoas participaram no Ministério da Cultura lá em Brasília, para regulamentar essa lei, e acabou não acontecendo nada até hoje. É uma lei que obriga a passar 2 horas por mês de cinema brasileiro nas escolas.
2 horas, que não é quase nada também, mas, de qualquer maneira, era importante que havia essa obrigatoriedade. Só que começou uma briga também, né? Os distribuidores querendo indicar filmes, ganhar direitos com relação a isso, e até hoje não está funcionando direito. Teve um projeto muito interessante que era a Programadora Brasil, né, que disponibilizava também acervos para serem colocados nas escolas e tal, e esse projeto ele foi o Fred, que foi o fundador da Cine, que participou desse projeto. Isso, eu acho que atualmente... muito tempo dirigiu a Programadora Brasil, e várias escolas receberam, né? Receberam kits, é ligado à Ancine, né? É ligado à Ancine. Eu só não sei se ele ainda está atuante, se ainda existe ou simplmente o que não está suspenso, né? Imaginava que sim. Aqui tem um projeto da nossa rede também, do Cineclube Manuel Congo, a Anne está aqui conosco também, que era exatamente também da gente viabilizar essa estrutura, né? De ter uma cinemateca, de ter alguma coisa com acervo também, para que a gente possa colocar à disposição também, né, facilitando esse trabalho de curadoria. Né? Uma observação, Pimentel, sobre isso. Você tem um acervo, o SESC tem acervo, tá? O SESC tem acervo, curtas e médias brasileiras e alguns longas também. O SESC tem acervo, o CTAV, o Centro Técnico Audiovisual, ali na Avenida Brasil, no começo da Brasil, né? Também tem um bom acervo de curtas, são filmes que já têm os direitos, já pertenciam ao acervo federal, a Embrafilme, né? Então tem lá também um bom acervo, eles inclusive podem até, dependendo se tiver produção, fazer doação de alguns... teve uma época que a Petrobras financiou a produção e distribuição de alguns filmes deles lá. Né? Então, a Cinemateca do MAN tem um acervo bom também, que eles estão pretendendo digitalizar, já digitalizaram e estão querendo acertar depois uma distribuição, para ver como é que faz isso. Né? E lá também... lá nas Casas Casadas, na Biblioteca Maria Alva Monteiro, tem um acervo, tem um acervo do Cavi Neves, né? Isso. De graça, pode ser... Esse acervo do Davi Neves é o que estava em Campo Grande, que o Jean Magno tinha levado para lá? Não, o Cavi Borges, que era a locadora dele. Cavi Borges, tá. Então, você falou Davi Neves, eu lembrei do Davi Neves. A locadora dele era aqui na Humaitá, no bairro... Sim, Cavídeo, me lembro. E está lá, enorme de grande, junto com os livros de cinema, em que pode ser emprestados gratuitamente para professores, para escolas, lá nas Casas Casadas de Laranjeiras, né? Na Biblioteca Maria Alva Monteiro. Muito bom. Homenagem mais do que merecida, mais do que justa, né? Mas oficialmente, Alexandre, é o seguinte, o CTAV e o SESC, tá? Tem um acervo imenso. Curtas e 80, documentários. Olha, é muito rico. É muito rico. Existiu um acervo também que eu, como professor, também usei muito durante muito tempo, que eu não sei onde esse acervo foi parar também, se existe alguma coisa disponível, que era da fase do IBASE, né? Tinham muitos materiais que eram disponíveis ali, que a gente recorria muito, na época de pegar, obviamente, as fitas emprestadas e levar para lá, né? Até antes do DVD. E, enfim, mas bom saber atualmente, né? Então, procurem aí a Anne na nossa rede, né? Enfim, tá todo esse projeto de constituir um acervo também, né? De referência e, ao mesmo tempo, em parceria já aí com o CTAV, mas ótimas as dicas aí, tanto do SESC quanto do CTAV que o Volney colocou. São muito bacanas mesmo. A gente vai já caminhar um pouco aqui para os finalmente, então vou pedir desculpa para as perguntas que não deu para a gente ler todas. Tem uma pergunta aqui do nosso querido Flávio Sabrá também, nosso professor do campus Belfor Roxo, né? Pedindo para vocês falarem um pouco desse cenário da Baixada Fluminense, mas eu vou pedir a liberdade para o Flávio, que como isso vai ser tema de um encontro específico, né? Que não quer dizer que a Baixada só possa ser falado, claro, no dia da mesa que tem cineclubismo da Baixada. Vocês fiquem à vontade, mas eu vou
colocar aqui que tem outras perguntas que não deu tempo, né, em função do tempo que a gente estabeleceu para o início e para a finalização da atividade, em respeito, aí, inclusive, aos horários de vocês, né, que generosamente se dispuseram a estar aqui com a gente durante todo esse tempo. Então, eu queria fazer um agradecimento enorme a um monte de gente, antes de passar a palavra para vocês para as considerações finais, né? Agradecer, enfim, a liberação, mais uma vez, do filme, né, que a gente passou, O Couro de Gato, a família do Joaquim Pedro de Andrade, na figura da Maria de Andrade, né? Maria Alva fez esse contato, essa ponte, a gente agradece imensamente. Foi um filme que a gente achou que tinha muito a ver com essa conversa, né? Embora o debate, como eu esclareci no começo, não seja sobre o filme, é um filme que cabe muito bem nessa conversa sobre a história do cineclubismo no Rio de Janeiro. A gente agradecer a própria rede, né, o pessoal todo que compõe esses 9 cineclubes que estão aqui com a gente, o apoio institucional que a gente tem do IFRJ por meio da Pró-Reitoria de Extensão, da PROEX. A gente tem também agradecer a vocês dois como nossos convidados aí, né, que tiveram aqui com a gente, agradecer ao público que acompanhou, bastante gente aqui pelo YouTube, lembrando que quando a gente disponibilizar, não vai ser esse mesmo link que está aqui, porque a gente combinou com a Maria que seria uma exibição única no filme para que o filme não ficasse infinitamente disponível. Então, a gente vai editar esse debate e recolocar ali sem filme no local, tá? Porque foi um pedido da própria família que fosse uma exibição única, foi essa a condição de liberação para a exibição gratuita do filme. Então, em breve a gente vai subir esse link, tá? Eu queria agradecer também ao pessoal da Cine, né, que tem sido muito parceira, inclusive pessoas que nos ajudaram, se colocando à disposição aí para tirar dúvidas, o próprio Clementino Júnior, que vai estar com a gente, o Rodrigo, né, o Leandro, enfim, outras pessoas que o tempo todo se colocaram à disposição. Eu acho que é uma rede que funciona muito hoje em dia no sentido da mobilização, da ajuda, da organização, do mapeamento, né, independente da questão da constituição formal, né. Todas as pessoas que participam desse movimento cineclubista que estiveram aqui com a gente também hoje, né, que a gente citou e agradeceu aí ao longo da exibição. E antes de passar a palavra aí para vocês, dizer um pouco do nossa agenda, como é que vai estar nos próximos dias, né? Então, a gente teve esse primeiro encontro hoje, reunindo vocês, falando um pouco dessa história do cineclubismo no Rio de Janeiro. A gente vai ter o próximo encontro no dia 7 de maio, aqui no chat a gente chegou a mencionar, saiu com um errinho do dia 5, mas é dia 7, porque é às sextas-feiras, tá? Então, o próximo encontro é 7 de maio, a gente vai exibir o curta A Padroeira, dirigido, roteirizado, fotografado e montado aí pelo Clementino Júnior, que vai estar na mesa conversando, como representante aí do Cineclube Atlântico Negro, também com a Gleiser Ferreira, do Cine Taquara. Então, a gente vai conversar um pouco sobre esse cineclubismo aí, que é realizador e que é ativista, e tem uma pegada nessa militância muito forte com a questão racial, né, a questão de gênero e outras discussões que estão aí colocadas. E no terceiro encontro, fechando esse primeiro ciclo, que a gente espera que seja o primeiro de uma série, né, nós vamos ter o encontro também no dia 14 de maio, aí sim discutindo o cineclubismo na Baixada, onde a gente vai passar o curta Cineclubismo na Baixada, da Carol Villamaro, que também gentilmente cedeu o direito da gente exibir esse filme aí da Laranja Vulcânica, dirigido e roteirizado aí pela Carol Villamaro, e vai ter para conversar 2 grandes parceiros também, o Heraldo HB, que é uma figura, né, enfim, muito simbólica para esse cineclubismo contemporâneo, é um pioneiro, um cara que atua em várias frentes e representa muito esse movimento do cineclubismo na Baixada, ligado aí ao Cineclube Mático Angu, e a Pamela Ornitran, né, que enfim, eu demorei a perceber um pouquinho, mas é Martinho ao contrário, e a Pamela, ela, do Cineclube Chuchu com X, tem um pouco essa pegada também de 3 mulheres que também, no seu município, na Baixada, também resolveram montar um cineclube. Então, convidando a todo mundo, em nome aí desses cineclubes que fazem parte da rede, né, o Cineclube Anquito de Nilópolis, Velho Brejo do Belfor Roxo, né, Cineclube Quilombo dos Puris, de Resende, Cineclube Manuel Congo, de Paulo de Fronten, IFE Cine Volta Redonda, a IFE Cineclube também do Campus Rio de Janeiro, Maracanã, né? Cineclube Humanidade e UFRJ em Ação do Campus de Niterói, Cine Direitos Humanos de Pinheiral e Luz Câmara e UFRJ em Ação do Campus Paracambi. Esses são os 9 cineclubes aí que fazem parte da nossa rede, que está inaugurando sua cara mais pública nesse momento. Eu acho que a gente começou muito bem,
com duas figuras especialíssimas, com um debate super rico, tanto do ponto de vista do que vocês trouxeram, quanto da própria participação do público também, né? Aqui nos brindaram aí com comentários e, enfim, colocações e perguntas muito pertinentes, muito importantes. Então, queria passar um pouco a bola para vocês fazerem as considerações finais de vocês, e em seguida a Andréia entra aqui para fazer um fechamento aí dessa nossa sessão. Obrigado mais uma vez, Marialva, obrigado mais uma vez, Volney. Então, quem começa? Então, bom, primeiro eu quero agradecer muito o convite que foi feito, agradecer a Alice Andrade, que eu conversei com ela sobre o filme, e ela passou para a Maria, que é quem está fazendo essa questão dos direitos, né, do filme. Eu acho o filme da maior importância, esse filme para debate, inclusive, né? E a Alice não pôde assistir hoje aqui a nossa live, e queria saber se vai ficar gravado. Então, você já disse, Alexandre, que vai gravar tirando o filme, então eu vou falar isso para ela, porque ela hoje está dando aula. Ela está também dentro da lei Aldir Blanc, ela está podendo participar de um projeto com as escolas públicas, com os filmes do Joaquim. Ela está trabalhando vários filmes do pai dela, do Joaquim Pedro, né? Hoje era o último dia, é o Macunaíma, o filme, inclusive. Então, ela não pôde participar. Então, agradecer, gente, eu acho que o Cineclube nunca vai morrer. O Cineclube é a coisa importantíssima na questão da educação. É o que eu digo, o Cineclube é mais democrático do que a escola. Isso, sem dúvida, né? É ouvir todos falarem, todos dizerem o que pensam, e a coisa mais gostosa do Cineclube é o debate. É você poder falar, né, cada um dizer o que pensa. Isso, no Cineduc, a gente tem feito demais esse tipo de bate-papo depois do filme. Então, agradeço muito, vamos continuar. Estou à disposição para o que quiserem. Tá? Vocês, quando me convidarem, estou sempre presente. E lembrando ao Volney, você está me devendo um depoimento sobre o Cineduc para eu colocar no meu livro. Estou escrevendo, hein? Tá bom. Se quiser, é só marcar, Marialva. Só marcar. Vou lembrar. Prazer. Então, tá. Bem, eu agradecer o convite, essa presença, estar na presença de vocês aqui, das pessoas muito queridas por mim, né? Tanto o Alexandre quanto a Marialva, né? Pessoas que tivemos experiências excelentes na vida, né? Trabalho e militância e tudo. Né? E só frisar uma coisa, uma vez eu estava, quando o movimento foi rearticulado em 2003, né? Eu fui convidado para participar das reuniões, né? E tivemos encontros aqui no Rio, São Paulo, um em Rio Claro, que eu fui também, e na época eu com o dos Santos, também é uma figura importantíssima no movimento cineclubista, até hoje é um grande militante, e eu falei para ele que eu não era mais cineclubista, e ele me chamou a atenção, falou, não, cineclubista você não deixa de ser nem depois de morto, porque você leva isso para a eternidade. Aí eu falei, realmente, aí eu fiquei pensando, como professor, o meu trabalho sempre teve essa referência, né? Mesmo depois eu não tendo mais cineclube, né, efetivamente, como foi o Jean Renoir, que foram 13 anos da minha vida, 13 anos e meio na minha vida, né? Mas eu fiz sempre um trabalho nesse sentido, nas escolas que eu trabalhei, no Estado, no Pedro II, particularmente, né? Não deixei de ser cineclubista, de certa maneira. Minha preocupação com cinema, pesquisa, a minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado, né? Então tem essas questões todas colocadas. Eu só queria falar sobre isso. Eu hoje aprecio muito o cineclubismo que é desenvolvido hoje em dia. Esses companheiros e companheiras que estão produzindo e abordando esses temas tão quentes na nossa sociedade hoje, né? E é uma conjuntura tão difícil de trabalhar, tão difícil de se expor, né? Eu considero que é muito mais difícil, tanto que na época que eu comecei, no final dos anos 70, né? Por incrível que pareça, a gente fala uma coisa dessa, mas é o que eu sinto hoje, pelos meus ex-alunos que participam, que fazem esse trabalho, muitos são professores, muitos trabalham na área de cinema também, e eu vejo a dificuldade que eles têm de se expor, de fazer um bom trabalho de base, porque é um momento muito difícil que a gente está vivendo, mas eles fazem.
Eu acho que a coragem dessa geração que está hoje aí é a primeira questão a ser levantada, acima de tudo. E eu queria saudar todos eles por isso, né? Pela coragem e por serem cineclubistas em tempos tão difíceis como esse. Que a gente continue assim. Porque cineclubista nem depois de morto a gente deixa de ser. Obrigado mais uma vez, Marialva, obrigado, Volney. Lembrando aí que essa lista de presença que está disponível é também para quem quer receber as informações da gente, das nossas próximas programações, não só para registrar a presença, mas também por isso, tá? Então, queria agradecer mais uma vez a vocês e passar a palavra para a Andréia, que ela vai fazer uma finalização aqui dessa primeiro encontro nosso, e que eu acho que é um momento muito feliz para todos nós, depois de tanto tempo, né? A gente está aqui abrindo com chave de ouro, né, para a gente iniciar aí uma trajetória linda, que essa rede, assim como o cineclubista, né, tem uma vida perene aí, que a rede também tem, e que a gente possa colaborar muito para esses debates aí, que são muito necessários hoje em dia. Obrigado. Bom, então, eu queria reforçar aí o nosso agradecimento, né, a presença de vocês, Volney e Marialva, agradecer ao Alexandre aí por essa curadoria e por ter nos trazido vocês, né, dessa forma assim tão próxima. Para nós, como o Alexandre falou, essa é uma experiência também de autoformação, né? Alguns de nós têm experiências antigas, né? Eu falando também da minha adolescência no cineclubismo, né, de ter participado do cineclube lá da antiga ABI e também da Cinemateca do MAN. Então, isso é uma coisa que, de fato, a gente traz para a vida toda, né? Isso vai marcando as nossas escolhas. E acho que é importante também destacar que, como você falou, Volney, que, assim, cineclubista, não só nessa vida, mas para além da vida, que, então, as nossas tardes no paraíso prometem muitos encontros e muitas tardes em volta de cinemas lá nas estrelas, né? Bom, fora isso, eu queria agradecer muito também a participação aqui da nossa equipe do Backstage, né? Ao Sanderson, que ficou aí como um dos nossos hosts, a Anne, ao Pedro, a Marina, dar parabéns e agradecer especialmente a Kátia, por essa coordenação aí da nossa transmissão, do nosso roteiro aqui das entradas e saídas, e fica claro que, para a gente, essa é uma ação que, né, merece e precisa ter continuidade, e desses contatos aí que vocês trouxeram para a gente, fica também o gosto e a vontade da gente poder tecer outras parcerias, né, estreitando essa relação nossa do Instituto Federal com o Colégio Pedro II, com o Cineduc, para que a gente possa, de repente, levar parte aí dos nossos esforços e da nossa atuação para outros ambientes, né, e reforçar isso dentro das nossas instituições. Então, eu agradeço também aqui em nome da ProEx, da DiProExt, e todo o apoio que a gente vem recebendo. E é isso, gente. Semana que vem tem mais, dia 7, estamos aqui novamente no canal da Rede Cineclubes. E quem quiser mais informações sobre a rede, quiser manter contato conosco, para que a gente possa enviar a nossa programação, o nosso endereço de e-mail é rededecineclubes, tudo junto, @ifrj.edu.br. Então tá, muito obrigada e até a próxima semana.